Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução da segunda questão do nível 2 da segunda fase da UBMF 2024, beleza? Vem comigo fazer leitura, interpretação e resolução dessa questão. Olha só o que fala essa questão, meu povo. Em uma brincadeira, Euclides escolhe um número natural, coloca esse número no topo do tabuleiro, ao lado, que é esse tabuleiro que está aqui, né? E realiza o seguinte procedimento. Divide o número escolhido por 3 e anota o quociente resto. Se o resto for 0, ele coloca logo abaixo. Se o resto for 1, ele coloca uma casa deslocada para a direita. Então, basicamente é assim, ó. Vamos aqui na prática, né? O número que ele escolheu, beleza? Divide por 3. Sempre o nosso divisor vai ser 3. Se o resto for 0, ele coloca abaixo. Se o resto for 1, ele coloca aqui uma casa para a direita. E se o resto for 2, ele coloca duas casas para a direita. No nosso exemplo aqui com 59, resto 2, né? Então, por isso que o quociente ficou aqui, ó, basicamente duas casas para a direita, ok? E depois ele repete o processo. Então, divide de novo por 3. Se for resto 0, fica abaixo. Se for resto 1, fica uma casa para a direita. Restos 2, duas casas para a direita, beleza? E observe que ele dá até um exemplozinho ali de uma coisa bastante importante que a gente pode utilizar, ó. Sempre que a gente pega aqui, basicamente, o nosso dividendo, a gente pode escrever sendo quociente vezes divisor mais resto. Se a gente pegar aqui um espaço aqui em cima, ó, uma divisão funciona como? Dividendo, divisor, quociente e resto, né? Sempre o dividendo, ele pode ser escrito assim, ó, quociente vezes o divisor mais resto, ok? Então, isso aqui funciona para a gente fazer o processo inverso, sair de baixo para cima, beleza? Então, com essas informações, vem comigo e vamos fazer a nossa alternativa A. Nossa alternativa A é faça a brincadeira de Euclides, né? Com o número 51. Então, o que a gente vai precisar fazer? Dividir o 51 por 3, né? Se o resto for 0, aqui o quociente fica nessa posição. Se o resto for 1, o quociente fica aqui. E se o resto for 2, fica nessa posição o nosso quociente, né? Então, vamos lá, né? 51 dividido por 3 dá 17, né? Aí aqui é uma divisão exata. Resto 0 significa que o quociente ficará abaixo, beleza? Então, eu coloco o 17 aqui abaixo do 51. E agora a gente repete o processo, beleza? Então, vamos lá, né? 17 dividido por 3 dá 5, né? Que aqui vai dar 15, resto 2. Se é resto 2, eu coloco duas casas à direita o meu quociente. E lembra-se, a gente coloca o quociente duas casas à direita. Então, ó, aqui seria resto 0, resto 1, resto 2 é nessa posição. Então, o nosso 5 fica exatamente nessa posição, beleza? Então, ó, bem tranquilo e fácil de se fazer a brincadeira de Euclides. Letra A finalizada, vamos lá continuando para a nossa letra B. Lembrando, né, galera, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários se você achou essa questão fácil ou difícil, beleza? Letra B, olha só o que diz. Quais números Euclides pode ter escolhido se a brincadeira terminou com o 4 na quarta casa da base do tabuleiro? Basicamente, ó, aqui a gente vai fazer aquele processo inverso, né? Então, a gente vai pegar o quociente vezes o divisor mais o resto, beleza? Então, note que primeiro a gente tem mais de uma possibilidade aqui, ó. Se o número que ele escolheu está aqui, se tivesse dado resto 1, ficaria aqui, né? Aí depois, ó, resto 2, beleza? Mas se ele pode ter dado resto 2, né? Aí depois daria resto 1 para chegar no 4. Então, para chegar no 4, a gente tem duas possibilidades. Aí você pode até perguntar, mas professor, não tem a possibilidade de ter dado resto 0? Não, né? Porque resto 0, aqui, ó, teria que dar resto 3 para chegar no 4. E como nosso divisor é 3, né? Não tem como dar resto 3. Um maior resto possível é 2. Resto 3 resulta a mesma coisa que resto 0, beleza? Então, essa casa aqui a gente não vai precisar utilizar. A gente tem duas situações, então, ó. A primeira situação é dar resto 1 e depois, né, resto 2. E a segunda situação é resto 2 e depois resto 1. Vamos fazer as duas aí, né, basicamente separadas. Vou fazer primeiro aqui a nossa que está em vermelho. Então, resto 2, depois resto 1. Observe que se ele chegou aqui, ó, ele chegou aqui nessa posição com o resto 2, para eu voltar lá, né, o que vai acontecer? Eu pego o 4, multiplico pelo divisor, que é 3, né, e somo o nosso resto 2. 4 vezes 3 dá 12, mais 2, 14. Então, onde fica esse 14? Fica lá na nossa posição vermelha, aqui, né? Então, eu posso colocar aqui tranquilamente o nosso 14, beleza? Note que se a gente fizer o processo, vai dar justamente isso. 14 dividido por 3, né? Aqui, o valor mais próximo
é exatamente o 4, né? 4 vezes 3, 12, então resto 2 fica exatamente nessa posição, beleza? E agora a gente vai do 14 para aqui para cima, que é a nossa resposta, né? Observe que aí é resto 1, né? Então a gente faz 14 vezes 3 mais 1, beleza? 14 vezes 3 dá 28, dá 42, né? 42 mais 1, 43. Então, o primeiro dos números é 43 aqui, beleza? Um dos números aqui é 43. E agora a gente vai fazer o outro processo, porque poderia ter dado resto 2 e depois resto 1, né? Então, vamos lá agora resolver na parte do azul, beleza? Então, observe que no azul ali o 4 ficou com resto 1, né? Então, a gente faz o quê? 4 vezes 3 mais 1, beleza? 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Então, nessa posição aqui, ó, seria o 13, beleza? E agora a gente faz o processo inverso de novo com o resto 2. Então, a gente faz o valor que está lá, que é 13 vezes 3 e soma 2, beleza? Já que é resto 2. 13 vezes 3 dá 39, mais 2 dá 41, né? Então, o nosso outro valor que pode ter aqui é exatamente 41. Ok? Então, as possibilidades de respostas, os números, para o 4 ficar nessa quarta posição, é 43 e 41, beleza? Você poderia justificar justamente utilizando esse argumento aqui, ó, fazendo o processo inverso. Já que o 4 pode ter duas possibilidades, né? Pode ter a possibilidade de estar com o resto 2 ou com o resto 1, e você vai desenvolvendo e explicando justamente isso aqui, beleza? Então, nossa letra B aí finalizada, vamos para a nossa letra C. Olha só o que tem a letra C. Quantos números entre 10 e 99 começam em uma brincadeira de Euclides e terminam na quarta casa? Observe que termina na quarta casa é a mesma coisa da letra B, né? Ó, se você observar aqui, ó, terminar na quarta casa. A gente tem aqui, ó, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Então, a gente vai ter que fazer o mesmo processo com os dois restos de novo, beleza? Vai ter que fazer sendo resto 2, resto 1 e resto 1, resto 2. Mas eu não sei qual número, né, que vai terminar aqui na quarta casa. Aí eu coloco uma letra qualquer, por exemplo, X, beleza? Então, ó, os processos que a gente vai fazer, eu não sei qual número, então esse número é X. Aí, o processo sempre vai ser primeiro eu fazer resto 1, resto 2 e depois fazer resto 2, resto 1, beleza? Então, ó, vou fazer primeiro aqui, ó, resto 1 e resto 2. O que seria resto 1 e resto 2, professor? Seria, por exemplo, aqui, ó, a parte do azul, beleza? O 4 ficou no resto 1 e depois ficou no resto 2. Então, a gente aplica o mesmo processo, ó. A gente vai pegar o quociente, que é o meu valor de x, né, que eu não sei quanto é, x multiplica por 3 e soma resto 1, que é 1, beleza? Então, a gente vai ter exatamente 3x mais 1. E agora, desse resto 1, eu aplico o resto 2. Então, isso aqui é o que ficaria na minha posição lá da nossa segunda coluna, beleza? Na nossa segunda linha. E vou aplicar o resto 2 agora. Aplicar o resto 2 é pegar isso, que é o nosso quociente, multiplicar por 3 e somar 2, beleza? Então, vai ficar como, ó, 3 vezes isso aí, né? 3x mais 1 mais 2, beleza? Então, a gente multiplicando aqui, né? 3 vezes 3x dá 9x. 3 vezes 1 aqui dá 3, mais 2, 5, né? Então, vai ficar 9x mais 5, beleza? Esse é o primeiro processo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o segundo processo. Que o segundo processo é resto 2 e resto 1, beleza? Então, ó, ao invés de somar 1, agora eu somo 2, né? Então, vem comigo, vai ficar como, ó? X vezes 3 mais 2. Que isso aqui é a mesma coisa que 3x mais 2. Opa, mais 2, né? Vou colocar aqui o 2. 3x mais 2. Aí, eu repito o processo, né? Primeiro eu somei 2, agora eu multiplico por 3 e somo 1, beleza? Aí vai ficar 3x mais 1. Então, aqui vai ficar 3 vezes isso, né? 3x mais 2, mais 1. Agora, a gente faz de novo a mesma coisa, né? Distributivo aqui. Aí ficar 9x mais 6 mais 7, né? 9x mais 7. Pronto. Agora, quais são os valores que a gente tem para poder identificar isso aí? Observe que aqui a gente vai substituindo, né? Ele quer os valores entre 10 e 99. Então, quais valores para x a gente coloca para o resultado ficar entre 10 e 99? A gente vem para cá, ó. Se x for 0, dá certo? Olha só. Se ele for 0, aqui vai ficar quanto? Ó, 9 vezes 0, 0, né? Mais 7, 7. E aqui vai dar 5, né? Então, observe que não serve para a gente, porque ele quer os números entre 10 e 99, beleza? Então, a gente vai começar aqui com x igual a quanto? X igual a 1, beleza? Basicamente, a gente criou uma fórmula
para encontrar os valores que vão resultar na quarta casa lá do nosso tabuleiro, beleza? X for 1, quais são os números que a gente vai obter? A gente vai obter 9 vezes 1, 9, né? Mais 7 dá 16. 16 está entre 10 e 99? Está, então funciona, né? 16. E o aqui vai ficar o quê? Ó? Observe que desse para esse é menos 2, né? Ó, 9 vezes 1 dá 9, mais 5, né? Vai dar exatamente 14, não é isso? Então, quando eu calcular um, eu tiro 2 e já automaticamente estou calculando o outro, beleza? Então, esses dois números já funcionam. E a gente vai fazer esse processo, né? Para x igual a 2, x igual a 3, até passar ali de 99. Mas aqui a gente fica tranquilo de passar de 99, né? Observe que se eu colocar o x igual a 10, né? Aqui a gente vai ter 90 mais 7 é 97. O x igual a 11 já passa, né? Então, eu vou calcular o x igual a 1, x igual a 2, até o x igual a 10, beleza? Então, fazendo o x igual a 10, a gente vai ter o quê? Aqui, ó, 97, né? 97 e tira 2, né? 95. Então, todos os números, observe, para cada valor de x que eu escolho, eu tenho dois resultados, né? Então, todos os números aqui estão nesse intervalo. Logo, se x igual a 1 até x igual a 10 são 10 números, e para cada número eu tenho dois resultados, a gente tem um total, né, de 20 respostas, beleza? De 20 valores que Euclides pode utilizar e o quociente final, né, vai ficar na quarta casa do nosso tabuleiro, beleza? Então aí, basicamente, finalizamos essa questão bem tranquila, não posso falar, né? Porque a gente tem que fazer esse processo todo aqui e dependendo da pessoa, ela pode se atrapalhar ou até mesmo nem lembrar que existe esse processo reverso, né? Basicamente que você pega o quociente, multiplica pelo divisor e soma o resto, beleza? Mas isso aí é um fator importante quando você está estudando para Olimpíadas, tranquilo? Então, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha, tamo junto, é nóis e eu te vejo na próxima questão. Valeu, hein?